Amados do Senhor, tem um teólogo, escritor, Louis Berkhoff, no seu livro Teologia Sistemática, ele diz assim, uma frase que me chama a atenção: Deus criou o homem de tal maneira que ele obtém conhecimento particularmente pelas avenidas dos sentidos, da visão e da audição. Deus nos criou e Deus nos deu esse sentido pelas avenidas da visão e da audição. O que é que nós vemos aqui? O que temos aqui à frente? Nós temos a mesa da comunhão, temos um púlpito, temos os instrumentos. A mesa da comunhão representa então a nova aliança do sangue de Jesus. Temos o púlpito, que representa então a proclamação da palavra, a vontade de Deus, o recado de Deus, o apacentar e a exortação de Deus para as nossas vidas. A nova vida, a nova aliança, o aperfeiçoamento dos santos pela palavra do Senhor, que aponta para o fim principal do homem, que é a adoração. E os instrumentos como utensílio, como ferramentas que nos ajudam a expressar a nossa adoração diante de Deus. O que nós ouvimos agora? A serva do Senhor, Daniele, fazendo uma oração. E esse canto dela, o que ela cantou, teve um sentido doxológico, que foi um canto para Deus, dizendo: te dou o meu louvor, Senhor. Oh Deus, eu quero subir. Ela disse assim, na letra da canção: quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Agora, você lembra que ela cantou? Mais que palavras, minha vida eu quero dedicar. E aqui começa. Nós só temos vida por causa da nova aliança em Jesus. E o cântico continua: purifica o meu coração para entrar na tua presença. É a palavra de Deus que nos aperfeiçoa e purifica a nossa vida para estar na presença de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. João 17:17. E o cântico continua. E lá no final ele diz: te dou o meu louvor. Os instrumentos para ajudar na proclamação, na expressão de adoração. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e agradável a ti. Aqui nós temos os três elementos do nosso culto. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nos ajuda a entender cada vez mais que o nosso ajuntamento visa exatamente um culto, a adoração a Ti. Ó Deus, que possamos compreender isso, que a Tua palavra nos ensina, ó Pai, que possamos perceber a Tua boa voz, os Teus ensinamentos, e possamos aplicar na nossa vida, ó Deus. Nós te suplicamos as Tuas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Esse nosso ajuntamento aqui, por mais que tenhamos afetos, carinho, amizade com os demais irmãos, e sentimos saudades, gostamos de estar juntos. Lá em Recife, a igreja que eu estava durante um bom tempo, o pastor Luciano dizia que nós no domingo temos dois cultos: o culto formal, reverente ao Senhor, e aquele culto da comunhão dos santos. Quando termina, ficam as pessoas se abraçando e conversando e colocando o papo em dia. É a celebração do amor, e isso é fruto
do Espírito de Deus, que nos une numa só fé, num só amor, num só batismo. Mas, queridos, esse não é o objetivo principal do nosso culto, do nosso encontro, não. O objetivo principal de estarmos aqui é a adoração a Deus. E essa adoração, esse encontro que é motivado pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações, reflete na comunhão dos santos. Mas o motivo para estarmos aqui, em primeiro lugar e unicamente, é a adoração a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Não podemos pensar diferente. Não podemos estar em casa e tem um culto mais tarde, eita, eu vou rever os irmãos. Isso é saudável. Isso é koinonia, comunhão dos santos. Mas o nosso compromisso é a adoração a Deus. É estarmos aqui. Isaías 43 já nos fala sobre isso, que o Senhor nos formou, nos resgatou como um povo para o seu louvor. Essa é a nossa função principal. Já falei isso aqui várias vezes. Qual é o fim principal do homem? Está lá no nosso documento doutrinário, na confissão de fé, nos catecismos: adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo aqui, quando escreve aos seus amados irmãos em Roma, ele não começa aqui no capítulo 12, no verso 1, para nós entendermos um pouco melhor esta narrativa, esta orientação do seu servo. Ele não começa desconectado dos 11 primeiros capítulos. É como se ele estivesse dizendo assim: amados irmãos, à luz de tudo aquilo que eu acabei de ensinar, do capítulo 1 ao capítulo 11, eu peço a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse, pois, funciona como uma ponte. De Romanos de 1 a 11, misericórdias recebidas, e Romanos 12 a 16, doutrina, doxologia e devoção. O Romanos capítulo 11 termina: porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Isso é uma doxologia. Rogo-vos, pois, irmãos, e começa o capítulo 12. Então, aquilo que Paulo está falando, fazendo essa doxologia, adorando a Deus, nessa declaração, já no capítulo 12, ele fala como esta adoração em culto deve ser. Todas as coisas são por meio dele e para ele. Rogo-vos, pois, irmãos, é decisiva para entender porque Paulo escreveu Romanos 12, verso 1. Ele está fazendo uma grande transição na sua carta, os capítulos de 1 a 11, depois a partir do 12. Mas como é esta transição? Para que a gente possa entender esse nosso culto aqui, esse nosso ajuntamento, precisamos entender isso, amados. Que misericórdias são essas? Sabia que eu sempre digo isso e eu faço questão de repetir: nós temos que ter um coração grato ao final do dia, porque a misericórdia e a graça do Senhor foram derramadas sobre a nossa vida mais uma vez essa manhã. E que misericórdias são essas? E Paulo vem fazendo uma relação disso: a justificação, Romanos 3, paz com Deus, Romanos 5, reconciliação, união com Cristo, libertação da condenação, já chega ao capítulo 8, habitação do Espírito, adoção, fomos adotados lá no capítulo 8, a partir do verso 14, intercessão do Espírito Santo, Romanos 8, 26, o propósito soberano de Deus sobre a nossa vida, a segurança do amor de Deus em Cristo, e a misericórdia soberana de 9 a 11. Ou seja, são tantas misericórdias descritas aqui de 1 a 11, que agora Paulo fala: eu tenho apresentado para vocês essa graça revelada na misericórdia de Deus na vida de vocês. Portanto, eu rogo, eu peço, eu suplico, prestem atenção, apresentem-se diante de Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional.
Depois de tudo isso, qual deve ser a resposta? Nossa resposta, a resposta daqueles que receberam a carta. A tamanha misericórdia, que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amados, o nosso ajuntamento, o culto que agrada a Deus, não consiste simplesmente naquilo que colocamos diante dele, mas o nosso culto a Deus é a resposta à sua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. E Paulo então faz uma tríade aqui sobre o culto a Deus. Olha a tríade, que bela. Ele diz: vivo, santo e agradável a Deus. Assim deve ser o nosso culto. Vivo, santo e agradável a Deus. Não foi que a Dani cantou aqui? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico. Mais que palavras, a minha vida, é viver. O autor dessa música falava muito bem sobre isso. Purifica-me para estar na tua presença. A canção nos falou sobre isso. O culto deve ser santo. Eu quero entoar um louvor que seja agradável à tua presença, como um cheiro, um aroma suave, conforme nos fala lá em Êxodo, a partir do capítulo 30. Desce, vai à casa do perfumista, pega as ervas aromáticas e faz uma mistura exclusiva para mim. Isso será santo e agradável, esse incenso. E o que é o incenso que Apocalipse nos fala? Já falamos sobre isso aqui. O incenso são as orações dos santos, não é? E o que são as orações dos santos? É o canto a Deus. A oração do profeta Abacuque em forma de canto. Comigo, Salmo 48, comigo está teu canto, uma oração ao Deus da minha vida. O nosso culto a Deus, amados, precisamos entender a essência e o objetivo do nosso culto a Deus, aquilo que provoca em nós esse ajuntamento para adorar a Deus. Romanos 12:1 começa com uma palavra decisiva, pois. Ele está falando, é do altar para a vida. Paulo está estabelecendo uma conclusão. Depois daqueles 11 capítulos da justificação, reconciliação, união com Cristo, vida no Espírito, Paulo agora diz para a gente: diante de tantas misericórdias, ofereçam-se para Deus como fruto dessa misericórdia, porque nós recebemos misericórdias dia após dia diante do Senhor. Portanto, amados, num primeiro momento temos que entender que o culto a Deus não é o preço pago pela graça, mas é a resposta daquele que recebeu a graça, a misericórdia. Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Essa doxologia no final do capítulo 11. E a teologia, essa doxologia transforma uma vida que tem um coração contrito e um espírito quebrantado na presença do Senhor. Precisamos entender, amados, que o culto a Deus, o nosso culto, e isso que nós nos ajuntamos aqui para celebrar o nome do Senhor, é um culto que é uma resposta à graça de Deus, as misericórdias que moveram o nosso coração e sustentam a nossa vida dia após dia. Mas nós precisamos, de uma forma doutrinária, teológica, entender um pouco o que Paulo está falando sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas como é isso? Precisamos fazer então um debate de o que Paulo está falando e as lições e a teologia, aquilo que apontava para o sacrifício no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá em Levítico 1, verso 3 a 9, fala do que era um sacrifício. Era um animal perfeito que precisava ser apresentado. E esse sacrifício finalizava com a morte. A morte, que é o salário do pecado. O sacrifício era apresentado exclusivamente para morrer. Mas os sacrifícios do Antigo Testamento não possuíam eficácia definitiva. Hebreus 10, a lei possuía a sombra dos bens vindouros,
É impossível que o sangue de touros e bodes renova pecados. Mas esses sacrifícios apontavam para Jesus, sacrifício perfeito e definitivo que nos deu a vida. Temos sido santificados mediante a oferta definitiva e eficaz de Jesus. Fomos resgatados, em 1 Pedro já fala sobre isso, pelo precioso sangue de Jesus, Cordeiro perfeito, sem mácula. Cristo realizou aquilo que nenhum animal poderia realizar. Ele morreu como sacrifício definitivo. Por isso, Romanos 12 não nos chama a oferecer um sacrifício expiatório. Não é um sacrifício de morte. Mas agora aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus tornam-se sacrifícios vivos, eu e você. E esse sacrifício vivo tem que ter gratidão e consagração. Há, portanto, uma mudança nesse sentido expiatório. No Antigo Testamento era apresentado o sacrifício para morrer. No culto cristão, apresentamos-nos porque fomos vivificados por Cristo mediante a sua morte. O que Paulo nos diz lá em Romanos 6,13? Oferecei-vos a Deus como ressurretos. Oferecei-vos como sacrifícios ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele continua lá no verso 1 do capítulo 12, como temos lido: rogo-vos, pois, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é o nosso culto a Deus? Não é simplesmente um ajuntamento solene, mas é um encontro com Deus Todo-Poderoso, Soberano, Santo e Perfeito. E temos que nos apresentar conforme a palavra nos diz, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto que agrada a Deus, num primeiro momento dessa tríade de Paulo, que é um sacrifício vivo, o culto que agrada a Deus é um culto que tem vida, que é vivo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Estar vivo, cheio de força, de energia, de vontade, de determinação. É preciso estar vivo diante do Senhor. Aqui encontramos, de repente, um paradoxo. Como pode alguma coisa ser simultaneamente sacrifício e permanecer viva, conforme nós observamos no Antigo Testamento? Mas ele responde lá, no verso 11 do capítulo 6: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Sim, para o mundo, para o pecado, temos que entender que já estamos mortos, mas para Deus estamos vivos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fala isso aos Gálatas, capítulo 2. Paulo não está diminuindo o culto a algo meramente físico. O corpo apresenta a sua essência para Deus, a vida. Mas como é isso? O que é um sacrifício vivo? Preste atenção. A nossa mente pertence a Deus. A nossa voz pertence a Deus. Os nossos olhos pertencem a Deus. As nossas mãos pertencem a Deus. O nosso trabalho pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. O nosso tempo pertence a Deus. Os nossos recursos, tudo pertence a Deus. Somos dele. Ele nos resgatou e nos deu vida em Jesus. E quando estamos reunidos para adorar, temos que trazer esse entendimento. Temos que ter essa vida, tudo dedicadas no altar do Senhor. O nosso culto aqui não pode ser separado da vida cotidiana. O nosso culto deve refletir no nosso dia a dia. Uma vida transformada, que brilha a glória de Jesus a cada passo, a cada momento, a cada relacionamento, a cada caminhada. E ele diz isso em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. O que ele diz? Fazei tudo para a glória de Deus.
temos que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. A partir aquela coisa mais simples. Quer ver uma coisa simples que devemos fazer para a glória de Deus? É quando você vai no supermercado e o estacionamento está cheio e só tem uma vaga de idoso e você não é idoso. Aí de repente você finge que não viu, estaciona o carro. Não. Até isso, o teu comportamento diante da sociedade tem que ser para a glória de Deus. Nem que você pare o carro do outro lado. Mas devemos respeitar as regras, as leis. É tudo, é uma vida integral. A vida como um sacrifício vivo, cheia de vigor. Tem um hino que fala sobre tudo entregarei. Como é que eu posso cantar esse hino, tudo entregarei, no domingo, se na segunda-feira, quando eu vou para o colégio, para a faculdade, e vai ter uma prova, e eu fico de olho para saber o que é que o amigo está marcando ali na prova, para saber se também eu estou acertando. É a famosa pesca, vou colar para ver. Até isso, mesmo que tire nota baixa, por causa da responsabilidade de não ter estudado, mas eu devo agir com responsabilidade. A minha vida tem que ser viva para Deus. O culto que agrada a Deus não é uma parte separada da vida oferecida, mas é a vida inteira que nós oferecemos para Deus. Então, no primeiro momento, quando nós saímos de casa para vir celebrar o nome do Senhor, temos que entender: eu vou celebrar, eu vou adorar, eu vou estar com os meus sentidos auditivos e a visão para tudo aquilo que vai acontecer, mas eu vou oferecer também, naquele momento em particular, a minha vida como um sacrifício vivo, que foi restaurado por Cristo para a glória do Senhor. A minha vida, o meu fôlego, o meu espírito, o meu coração. Mas o Paulo não diz somente isso, fala sacrifício vivo, santo, que é um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, ele é cheio de vida, cheio de entendimento, cheio de vigor. Sabe o que é que faz parte da nossa vida? Os afetos diante de Deus. Quando você canta uma canção de contrição e você sente que precisa ser aperfeiçoado e perdoado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Você está orando para Deus quando você faz essa canção. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos. Nesse momento, a tua vida integralmente faz parte da nossa vida, os afetos, os sentimentos. Você se entristece porque é um Deus que cuida de você, da tua família, e você reconhece que tem falhado diante de Deus. Mas naquele momento, com o coração contrito e o espírito quebrantado, você confessa diante de Deus, como fizemos no momento de contrição aqui no início do culto. Vida é também isso. Sabe o que é vida? Vida diante de Deus. Um pequeno exemplo extremamente forte e definitivo é quando chegaram para Jesus e disseram: Lázaro está enfermo, Lázaro morreu. O menor versículo da Bíblia diz o quê? Jesus chorou. Opa, peraí. Mas Jesus, ele não ia ressuscitar Lázaro, ele não tem o poder para isso, ele não sabia, ele não é o próprio Deus, o Filho de Deus. Por que ele chorou? Pelo sentimento, pelos afetos, porque ele, assim como nós, ele experimentou todas essas coisas. Vida é também ter sentimentos diante de Deus. Mas o nosso culto não é somente isso. Ele é um culto que tem que ser santo. No Antigo Testamento, não se poderia oferecer qualquer coisa no altar, um sacrifício, se esse não fosse perfeito. Porém, tudo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Levítico 22:20. Isso apontava para o aperfeiçoamento, a santidade daquele a quem o sacrifício era oferecido. Aquilo que é dedicado deve ser separado, santo diante de Deus. A nossa vida, o nosso tempo de adoração. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Existe aqui uma verdade
fundamental. Não podemos separar a adoração da santificação. Isso aconteceu com Israel e foi terrível. O problema de Israel não era a ausência de culto, nem de canto, nem de louvores, não. Havia culto, havia sacrifício, havia festas, havia cânticos, mas faltou santidade. Isaías, capítulo 1 diz: Deus rejeita a religiosidade do povo enquanto suas mãos permanecerem comprometidas com a iniquidade. Amós, capítulo 5: afasta de mim o estrépito de teus cânticos, antes que corra juízo como as águas. Deus não quer simplesmente expressões litúrgicas, cânticos e movimentos e aperfeiçoamento musicais ou arquitetônicos ou beleza. Ele quer santidade de vida. Quem subirá ao monte do Senhor? A canção falou isso: eu quero subir. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Atitude. Queridos, nós podemos aperfeiçoar a música, a iluminação, a transmissão, a liturgia, os instrumentos, a arquitetura, a recepção, o estacionamento, tudo. A comunicação. Mas se não houver excelência, a busca da santidade diante do Senhor, o Senhor não se agrada disso. Antes de receber aquilo que oferecemos, Deus olha para a relação do adorador com aquilo que está oferecendo. Como nós lemos, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é isso? Um culto que agrada a Deus é aquele que é vivo na integralidade do nosso ser, mas é aquele que é santo, aquele que busca ser santo, separado, agir corretamente de acordo com a palavra. Vivo porque o sacrifício do Senhor Jesus nos deu vida. Santo porque é a palavra de Deus transmitida no púlpito que nos aperfeiçoa. Mas a tríade de Paulo nos apresenta também um terceiro ponto para esse culto: agradável a Deus. O culto que agrada a Deus é fruto de uma mente transformada. A palavra grega significa agradável, aceitável, que encontra a aprovação. Quem determina aquilo que agrada a Deus não é o adorador, mas é Ele na sua palavra. Amados, e nós vemos isso de uma forma muito clara sobre o nosso culto, que deve ser agradável a Deus. Em Gênesis 4, 5, nós já conhecemos essa passagem. Diz assim: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro, Deus se agradou de Abel, mas o verso continua: ao passo que de Caim não se agradou nem de sua oferta. O que nós vemos aqui é que o nosso culto, a nossa adoração, o nosso ajuntamento, tudo aquilo que fazemos para que seja agradável a Deus, a nossa vida individual tem que ser agradável a Deus. O nosso culto não termina depois do amém. Aqui é o encontro da comunhão dos santos. E o nosso culto a Deus, como vidas dedicadas, continua durante a semana, em tudo que fizermos. Deve refletir aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Um culto que agrada a Deus é um culto que é vivo. A nossa totalidade de fôlego, ser para Deus. Um culto que agrada a Deus é um culto santo, separado, no dia a dia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, é alguém que procura viver uma vida santa. Ele não compactua com aquilo que o mundo oferece. Nosso culto tem que ser com vida, com totalidade, mas tem que ser santo a nossa vida e agradável, porque para ser santo o culto, a nossa vida tem que ser santa. O que eu estou oferecendo a Deus é apenas aquilo que sai dos meus lábios? Ou eu entendo
Assim como o Salmo 40 diz que Ele nos tirou do lamaçal de pecado e colocou os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus. E é Ele quem coloca em nossos lábios um hino de louvor ao seu nome, fruto de um coração transformado. Mas nesse ponto, Paulo, ele completa no verso 2 do capítulo 12, que é interessante, que me chama a atenção. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste mundo. O mundo jaz no maligno. Nós temos que ter cuidado para não tomar a forma do mundo. Mas precisamos transformar a nossa vida pela renovação da nossa... E como essa vida é renovada? Através da palavra de Deus. A nossa leitura diária, o nosso meditar na palavra de Deus, para que possamos ser edificados como casa espiritual, dia após dia. Aí sim, nós vamos entender. A palavra de Deus é a nossa bússola, que nos mostra como andar. A conexão de Romanos 12:1 e 12:2. 12:1, sacrifício agradável. Romanos 12:2, vontade agradável. O culto agradável nasce de uma mente renovada que aprende a discernir a vontade de Deus dia a dia nas menores coisas, nas coisas mais simples. Até como responder a alguém, como cumprimentar o porteiro do condomínio, como falar com uma pessoa. O culto cristão não pode ser governado simplesmente por eu gosto, eu prefiro, eu sinto, eu acho bonito, está funcionando, todo mundo está fazendo. Não. O culto a Deus precisa ser orientado pela sua palavra, sendo agradável a Ele. João 4:23, nós já conhecemos essa passagem também. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai procura. Habite ricamente em nós, amados, a palavra de Cristo. Colossenses 3:16. Habitar ricamente é que está com o coração cheio da palavra do Senhor. É preciso que o nosso coração esteja transbordando, o nosso entendimento. Você lembra que eu falei no início sobre os sentidos da visão e da audição? Os olhos são as lâmpadas do corpo. Como tem sido a nossa leitura? Aquilo que vemos, que assistimos e que lemos, será que tem edificado a nossa vida para que possamos buscar essa santidade diante do Senhor? A palavra transforma a mente. A mente transformada aprende a discernir a vontade de Deus. O desejo do coração, ele cria um ato. O coração está desejando algo, então aquilo no ser humano provoca um ato para que ele vá e cumpra para suprir aquele desejo. Aquele ato repetido se torna um hábito. Toda vez que ele faz aquilo, aquilo começa a se tornar um hábito na sua vida. E esse hábito define o caráter da pessoa. O que tem sido o desejo do nosso coração? Mesmo diante das dificuldades, será que é buscar santidade diante do Senhor? Mas como é essa santidade, pastora Nancy? Busque a palavra de Deus. Procure entender como a palavra de Deus nos orienta para as mínimas coisas. No dia a dia. A palavra de Deus nos dá orientação sobre como caminhar. Ter um coração grato diante do Senhor. A cultura pergunta do nosso dia a dia, do que você gosta. O mercado pergunta o que atrai as pessoas. O entretenimento pergunta o que produz impacto. Mas a igreja, nós como igreja devemos perguntar o que agrada a Deus. Essa deve ser a nossa pergunta. O culto não é primeiramente construído segundo o gosto do adorador, mas exclusivamente pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é um culto com vida, com espírito, com coração. Um culto
santo, aquele que busca cultuar a Deus, é aquele que buscou caminhar de acordo com a sua palavra. Mas também é um culto agradável, que busca fazer a vontade de Deus, e isso chegue até a sua presença como um aroma suave. E Paulo ele conclui essa passagem dizendo: isso é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Ele está falando, é um culto com entendimento, espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar com a vida, com o espírito, com a intimidade, com o ser. Mas adorar com verdade é buscar entendimento na sua palavra, buscar entendimento para o seu proceder dia a dia. A adoração não pode ser desvinculada disso. Esse é o culto racional, o culto com entendimento, mas com sentimento diante do Senhor. Se nós compreendermos verdadeiramente o Evangelho, a nossa resposta lógica é a consagração de vidas. 2 Coríntios 5 nos diz: o amor de Cristo nos constrange. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, para aquele que morreu e ressuscitou, lhes dando vida. O símbolo, a mesa da comunhão. Queridos, a tríade do culto que agrada a Deus, não podemos esquecer disso. É um culto vivo, integral. A nossa vida precisa estar entregue dia a dia para que esse momento de ajuntamento seja um culto cheio de vida, de totalidade, conforme Romanos 6,13. Mas não somente vivo, apresenteis os vossos corpos como sacrifício, como esforço, como entrega. Sacrifício no que diz respeito a entregar a nossa vida para um culto, mas uma vida, não somente um corpo que chega, senta na igreja e vai cantar. Eu tenho viajado Brasil afora e eu tenho falado muito algumas questões sobre isso. Eu digo, eu sou humano, pecador, cheio de defeitos, preciso aprender tanta coisa, gente. E às vezes eu estou à frente de uma igreja e vejo os irmãos cantando, e tem irmãos que cantam: fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aí eu, que felicidade é essa? Que ele não consegue expressar essa felicidade. Ele fica congelado com os braços cruzados. Eu não entendo. O nosso culto a Deus tem que ser um culto cheio de vida. É um culto cheio de vida, de integralidade, de sentimentos, de afetos, mas é um culto santo. Temos que nos alegrar na presença de Deus, amados. O salmista já fala isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eita, a festa. Mas o que ele diz no verso 2? Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Reverência, respeito, santidade. É uma alegria reverente. Lá estão os tronos de justiça. Os tronos da casa de Davi é a palavra de Deus. Precisamos ter alegria, ter afetos, vida, mas precisamos ter santidade no culto, que é revelada através da nossa vida dia a dia. Mas também nessa tríade Paulo fala que esse culto cheio de vida, de santidade, ele tem que ser agradável a Deus. O culto precisa chegar à presença do Senhor como um aroma suave às suas narinas. Agradável trata do padrão do culto, a vontade de Deus para cada um de nós. Quando nós cantamos, isso sobe de uma forma agradável à presença do Senhor. Nós começamos falando aqui, amados, sobre a mesa da comunhão, sobre o púlpito, sobre os instrumentos. A mesa da comunhão, Cristo nos deu vida. É um culto cheio de vida por causa do sacrifício. Você só está aqui cultuando a Deus porque teve um sacrifício que abriu um espaço, abriu uma porta para você estar na presença de Deus. O púlpito, que é a palavra de Deus, que está no centro, para que sejamos aperfeiçoados e santos. E essa caminhada continua, não vai terminar enquanto não chegarmos à presença do Senhor. E a adoração, que é o objetivo único de todos nós. Nós cantamos aqui como um ensaio para a eternidade. Na eternidade nós vamos adorar a Deus. E a eternidade não vai ser suficiente para esgotar a beleza
e a grandeza de Deus. O culto que agrada a Deus, ele é vivo, ele é santo. O culto agradável às suas narinas. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Ao desejo do autor. Aí o autor, que nós escutamos a canção, diz: mais que palavras, eu não quero só palavras, eu quero a minha vida dedicar à integralidade. E ele continua: purifica o meu coração para entrar na tua presença. Ou seja, não é só vida, é santidade. E que isso seja um som agradável a ti, as tuas narinas. A nossa vida, amados, temos enfrentado os desafios dia após dia, que tentam nos tirar do rumo, do prumo da palavra de Deus. Mas é preciso buscar a presença de Deus ao final de cada dia, pedir perdão, pedir orientação, pedir que o Senhor derrame cada vez mais da sua proteção sobre a nossa vida, porque nós temos essa inclinação para o pecado. O pecado está em nós, estamos sendo aperfeiçoados, morremos para o mundo, morremos para o pecado e vivemos para Deus pelo seu sacrifício, o sacrifício do seu Filho, para que o sacrifício dele abra as portas para que possamos estar aqui adorando a Deus, cultuando a Deus, e cultuando a Deus com vida, cultuando a Deus em santidade, cultuando a Deus de forma agradável. E o nosso desafio é celebrar e cultuar a Deus na forma que Ele nos orienta, e Ele nos orienta a nós adorarmos o seu nome, cultuarmos o seu nome com a integralidade da nossa vida, sermos vivos diante do Senhor por Jesus, sermos separados, santos, para que tudo isso seja agradável diante do nosso Deus. Nós vamos já a seguir cantar uma canção, e essa canção é para Deus. Você vai estar orando, você vai estar respondendo sobre isso que foi falado aqui. Oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como sacrifício agradável na tua presença. Essa é uma oferta. O que o Senhor diz? Aquele que confessar com os lábios e crer no coração, for batizado, esse será salvo. Nós precisamos confessar com os lábios. Aquilo que sai da nossa boca declara aquilo que está no coração. E esse vai ser o nosso desafio. Que Deus nos ajude durante a semana a buscar cada vez mais um aperfeiçoamento e santidade através da sua palavra, para que o nosso ajuntamento seja cheio de vida, de santidade, e isso agrade ao Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.